Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala, galera, bom dia, um prazerão enorme estar aqui com vocês novamente, é sempre uma alegria imensa, mais um podcast, vamos que vamos! E hoje, rufem os tambores, porque nós temos ninguém mais, ninguém menos que a jornalista Laís Duarte, direto de São Paulo. Oi, gente, que bom, enfim, tá fazendo essa primeira participação aí com vocês. Oficialmente, né? Muito obrigada, oficialmente, para engrossar o time dos mineiros. E o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, também direto de Atibaia, São Paulo. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem nesse comecinho de ano. Vamos lá para mais um episódio que hoje tá sensacional. Hashtag sensacional. É isso aí, moçada. Realmente nós temos um episódio aqui sensacional, atendendo aí a pedidos. Nós vamos falar dos nossos perrengues, dos nossos apuros, dos nossos apertos em campo, e o que não falta é caos pra contar com essa minerada aqui presente, como disse a Laís. A Laís, gente, a Laís Duarte, ela faz parte do nosso editorial, ela tá sempre aí dando sugestões de como a gente pode melhorar o episódio, e finalmente hoje nós temos ela aqui falando com a gente. Se apresenta aí, Laís, fala um pouquinho pra gente. Quem é você? Bom, eu sou a Laís, sou mineira de Araguari, antes de mais nada. Falo UAI, sou repórter do Repórter Eco, o programa de notícias ambientais mais antigo da televisão brasileira. Trabalho na TV Cultura há 13 anos, é um assunto que me toca muito, do qual eu espero muitas boas notícias pra gente dar, não só no Repórter Eco, mas aqui no podcast também. Sensacional! Então, pessoal, vamos lá, né? A gente tem bastante coisa pra passar aqui hoje no episódio, a gente já empolgou contando um monte de história, né? Cada um contou umas 3 histórias aí. Nós tivemos essa semana um sorteio de 2 livros. O livro Pantera Onca, A Sombra das Florestas, e o livro Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. E não é tudo. Nós vamos fazer agora esse sorteio dessas 2 obras maravilhosas, mas tem um pequeno detalhe. 2 dos autores do livro Pantera Onca, A Sombra da Floresta, estão falando com a gente aqui agora, ninguém mais, ninguém menos que o nosso agente molder da conservação e a Laís Duarte, que escreveram esse livro. E também não é tudo, porque o que vocês fizeram, gente? A gente autografou a obra de presente pro sorteado. Olha aí! Sensacional! Eu só dei uma rabiscada. E o Gambarini? O nosso querido Adriano Gambarini? Aliás, quando ele estava assinando, ele falou que faz questão de participar de um episódio, de ser convidado para o episódio. E aí, então, logo mais a gente vai ter aí a presença do um dos melhores fotógrafos de natureza do Brasil, se não o melhor, né? A hora que Muito ele quiser, bom. né, cara? Que o Gambarini aqui, a gente estende o tapete vermelho pra ele. Cara fantástico, uma história fantástica. E a gente é fã de carteirinha, né? Então, galera, o ganhador vai levar, então, esse livro aí autografado por todos os autores. Vamos sortear, né? Porque se a gente não sortear agora no início, o pessoal que tá mais ansioso vai pular o episódio pra ir direto no sorteio. Ah, mas causa um suspense, vai. Então vamos lá, pessoal, eu tô usando aqui, né, pra quem quiser saber como foi o processo, um site que chama Sorteiogram, e ele vai aqui sortear pra gente. Beleza, e o sorteado foi Vanderlei Pereira de Laia. Vocês conhecem? Eu não. Eu também não, É isso aí, Vanderlei Pereira de Laia. mas parabéns. Parabéns, Vanderlei, você acabou de ganhar. Tem alguma coisa sobre o Vanderlei, hein? Tem o nome dele e um monte de foto dele com bicho aqui. Não tem Então, mais nada. que faça bom proveito. É uma leitura técnica e uma outra nos moldes daí da divulgação científica, traduzindo a técnica para a linguagem mais acessível para a sociedade, cheio de foto bonita. Aproveite a literatura aí, Vanderlei. Parabéns, Vanderlei. É isso aí, vamos tocar. Nós temos aí vários e-mails, vamos para eles. Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi
Vamos lá, primeira pedrada é do Plínio Mantovani. Olá, Fernando, Rogério e Fabiano, como vão? Sou médico veterinário e também trabalho com conservação de fauna. Tenho uma dúvida e elogios para vocês. Primeiro, gostaria de saber se há diferença para o Desabraçando Árvores na maneira como eu escuto o podcast. Escuto e divulgo o podcast por streaming no Spotify, mas verifiquei que publicaram uma estatística de downloads e tive a impressão que minha audiência não foi computada. Seria melhor, de alguma forma, para vocês se realizasse o download via Google Podcast, por exemplo? Qual aplicativo ou caminho de download melhor? Cara, que maravilha que fizeram essa pergunta. Inclusive, isso vem de encontro a uma pergunta que foi feita no Instagram. Eu fiz uma rodada de perguntas aí, mas infelizmente não vai dar para responder tudo nesse episódio, que ele já tá enorme, que vieram muitas perguntas, né? E uma delas foi em relação a essa questão do Spotify. Existe uma diferença entre os downloads e o streaming. Por quê? A gente consegue contabilizar exatamente o número de downloads, inclusive ele faz uma estatística lá de downloads únicos. E esse serviço de hospedagem que a gente usa, ele contabiliza também quantas vezes foi tocado no streaming do Spotify, mas única e exclusivamente o do Spotify, ele não contabiliza streaming de outros aplicativos. Então, para estatísticas, pessoalmente prefiro os downloads. Como tem muita gente, né, a maioria dos usuários de Android usam o Spotify, é muito mais fácil a gente mandar o link do Spotify. Então, o Spotify ele está superando o número de downloads agora. Se for usar outra coisa que não o Spotify, aí é mais legal fazer download. Aí você pode procurar qualquer agregador de podcasts que o Desabraçando Árvores está lá, seja o iCast, Podcast Addict, Castbox, todos os agregadores de podcast já tem o Desabraçando, é só você escolher. Então ajuda a gente aí, ou vai no streaming do Spotify, ou se for usar outro, faz o download aí e ajuda a gente. Abraço, Plínio, valeu, divulga nós aí. Ele fala de você mais aqui, quer ver? Seguindo, aproveita a oportunidade para elogiar o trabalho que todos têm feito no podcast. Conheci através do Rogério, que tive a feliz oportunidade de conhecê-lo em um excelente curso de campo no Pantanal no ano passado e não perco um episódio desde então. Olha aí, Rogério. Pois é, olha aí. Muito bem. A maneira descontraída de como trazem e conduzem os temas da conservação, as entrevistas com profissionais de renome e os causos que compartilham deixam o áudio fácil de ouvir para qualquer público, além de trazer muita inspiração para os profissionais seguirem trabalhando nas diversas facetas que a conservação possui. Sensacional! Queria saber do professor Bião se podemos marcar um chopp em Viçosa para batermos um papo desses pessoalmente. Se não for adepto da cerveja, podemos marcar de comer um pão de queijo na padaria também. Ô Bião, você não é adepto de cerveja, Bião? Nossa senhora, amo cerveja, já tá marcado. É só ele combinar que nós estamos juntos. Sensacional! Vamos lá, deixo um grande abraço ao Rogério e mais uma vez agradeço a disponibilidade de vocês, especialmente do Fernando na moderação e acredito que na edição também. Se não, fica o elogio aos editores. Continuem produzindo, que continuarei divulgando. É sensacional! Um grande abraço a todos. Plínio Mantovani. Plínio, é eu Muito mesmo bom. que faço a edição e é um pesadelo. Toma um tempo. Ela faz tudo. O cara é multitask. Isso na reta final do doutorado, né? Então, assim. E com um bebê pequeno. Detalhe. Nem me lembre, né? Mas a gente faz com muito carinho aí, né? Vai apertando aqui, apertando ali, tira uns minutinhos todo dia. A gente faz um esquema de gravação aí que permite ir editando aos poucos. Bom, eu agradeço aí o elogio. Espero que vocês estejam gostando aí da edição de áudio. A gente tá tentando melhorar, vai aprendendo, fazendo um pouco. Vamos lá, combina a cerveja aí com ele, Bião. Tá combinado. É só ele marcar dia e horário. Local que não falta em Viçosa. É verdade. Segunda pedrada, eu não sei nem se vale essa segunda pedrada, porque é ninguém mais, ninguém menos que a Paula Piscin. É marmelada, hein? Pra quem não conhece, gente, a Paula Piscin é uma jornalista, ela é um patrimônio do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Um patrimônio do jornalismo ambiental também. Vamos colocar dessa maneira que é mais abrangente, né?
Mas a Paulinha é uma querida, super hipster, tá sempre dando apoio. Ela foi uma das primeiras pessoas a comprar a ideia do Desabraçando. Hoje a gente tem gente escrevendo, e aí? Porque quando a gente começou, eu convidei praticamente toda a minha lista de contatos pra participar. Falou, tô com esse projeto aqui e tal. E o pessoal não deu muita ideia, né? O Rogério, a Laís e o Bião pularam dentro na hora, falaram, não, vamos aí, vai ser legal e tal. E agora várias pessoas têm procurado a gente, pô, que legal, né? Aquele convite ainda tá de pé. Mas antes da gente lançar o primeiro episódio, eu e a Paulinha, a gente conversou durante quase 5 meses. Eu, a Paulinha e a Miriam conversando, pensando no formato, pensando em como fazer, buscando. A Paulinha sempre sugerindo, sempre dando um apoio aí. Hoje, infelizmente, ela não pôde participar, mas a gente tem aqui a Laís e a Paulinha, elas são super ativas, ajudam pra caramba a gente, mas elas estão sempre no pano de fundo e a gente quer que elas venham aqui pra frente do palco, pra frente dessa tribuna. E felizmente a gente tem a Laís aqui hoje e a Paulinha ainda vem. Tem que vir sim. Mas vamos lá pro e-mail dela, que é um textão. Alô, pessoal. Olha, queria mesmo escrever no Que Bicho É Esse, mas acho que nunca vou adivinhar nada nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, eu me assustei com o áudio que o Léo Silva mandou no último podcast. É um bicho ou alguém gritando, oh God! Ela tá se referindo provavelmente ao cachorro do mato, que no penúltimo episódio. Apesar de atuar na comunicação ambiental e de terceiro setor, vivo muito o ambiente urbano, então meu contato com bichos é raro. A vocalização do Bem-TV eu sei identificar. Moro em São Paulo, em um bairro com pouca área verde. O contato com a floresta é muito pouco perto do que eu gostaria. Acho que a falta desse ambiente é que me chama para as questões ambientais, sei lá. Queria saber se podemos discutir essa questão no podcast também. O meio ambiente urbano, como se conectar com a natureza em meio ao caos de concreto, levando um pouco mais dessa questão a quem vive, a maioria do país, vamos combinar, em zonas urbanas. Falta conexão entre os seres da cidade com a floresta, que a maioria chama de ambiente ou meio ambiente erroneamente. Talvez por essa falta de conexão, o tema não seja ainda tão relevante na vida das pessoas e não as mobilize com a seriedade que deveria mobilizar. Precisamos entender mais sobre como nosso consumo e nossa vida no ambiente urbano afeta a biodiversidade. Olha, pô, fantástica a sugestão da Paulinha, hein? Demais. Necessária. O que você acha, Laís? Você que frequenta a selva de pedra aí de São Paulo também? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas, eu percebo isso todo dia. Elas sabem que os problemas ambientais existem, mas elas não sabem que ele está tão próximo da casa delas. E elas também não sabem que tipo de atitudes elas fazem no seu dia a dia, na sua rotina, que pode estar impactando ainda mais o meio ambiente, causando as mudanças climáticas. Eu acho que o grande desafio dos pesquisadores, e o meu também, como jornalista, de todos os jornalistas, é melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2010 eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente e eu entrevistei muitas pessoas em São Paulo, nos aeroportos e nas rodoviárias, que era para pegar um público grande, para entender qual era o impacto, se as pessoas entendiam as notícias que eram dadas sobre o aquecimento global. Eu não lembro o número certinho agora de cabeça, mas era alguma coisa como 90% das pessoas já tinham ouvido falar na TV, no jornal, ou na internet, ou no rádio, sobre aquecimento global. Mas a grande maioria delas não sabia o que isso significa. E dessa porcentagem toda que assumiu saber o que isso significa, dessa porcentagem pequena que admitiu, ok, eu entendo que é isso, o aquecimento global, o que elas fizeram, o que elas mudaram na rotina delas para tentar diminuir o impacto? A pequena porção que admitiu ter mudado alguma coisa, separava o lixo. O consumo de água, o seu consumo no dia a dia, o trocar o alimento convencional por orgânico, mudar o meio de transporte. Ninguém tinha isso como uma meta de vida e nem entendia o impacto dessas mudanças, dessas atitudes para a questão ambiental, para as mudanças climáticas. Então, acho que é um desafio nosso fazer ciência e traduzir ciência para que as pessoas entendam que o prejuízo não é dos ambientalistas. O prejuízo é nosso hoje
e principalmente a dos nossos filhos, das gerações que vêm aí. Então é um desafio, sim, produzir ciência e conhecimento, mas traduzir essa ciência e esse conhecimento para a população em geral. É isso aí. Vamos pensar em alguém para trazer, para falar um pouco sobre isso, a questão urbana. Aceitamos sugestões. Tenho vários nomes, pode deixar que a lista vai chegar. Oba! Muito bem, Laís. Eu acho que isso é interessante. Eu acordei com um barulho de um zumbido. Quando eu fui olhar, cara, o vizinho tava lavando o telhado, sabe? Assim, lavando, com uma VAP. Porra, cara, pra ficar a telha laranja, né? Assim, aí a gente já sai daquela esfera de varrer a calçada com o esguicho, que a maioria da população faz até hoje, né? Mas, pô, lavar o telhado, cara, não entendo assim, o propósito de lavar o telhado. Mas, enfim, era só mais uma cornetada. Numa cidade que nem sofreu com a crise hídrica, né? Quase não sofreu e está diante dela novamente. Né? Exatamente. Janeiro choveu um terço, até agora choveu um terço do esperado para o mês de janeiro. Ou seja, estamos às portas de viver outra crise hídrica. Perfeito. Pô, e a galera lavando telhado, né? Pelo amor. Levar o telhado, cara, pra ficar telha laranja. E depois não vai ter água nem pra tomar banho, né? Que aconteceu isso na última crise hídrica, né? Não, aí eu tava puto, e minha filha falou: oi, pai, mas por que a pessoa lava o telhado? Eu falei: pois é, exatamente essa questão. Espera chover. Tem chuva todo dia, né? Tá chovendo todo dia de tarde aqui em Atibaia, né, cara? Bora nós! Vamos lá, seguindo com o e-mail aqui da Paulinha. Adorei o último podcast. As dicas e toques para os recém-formados é fundamental. Não sou da área de vocês, sou jornalista e vejo nos recém-formados em jornalismo e comunicação um despreparo master em gestão de carreira, da mesma forma que eu tive há 18 anos desde que me formei. Uma das coisas que mais vejo nos jovens profissionais é também um despreparo para o trabalho em si, a chamada ralação, sabe? Muitos querendo ser promovidos em 3, 6 meses de trabalho, querendo sentar na cadeira de vice-presidente aos 20 e poucos anos. A tal geração milênio que quer ter qualidade de vida e reconhecimento em primeiro lugar antes de mostrar a que veio. Acho que temos muito a aprender com essa geração, claro, mas acho que é preciso colocar os jovens mais com os pés no chão na realidade. Trabalhei em muito estágio de graça para poder aprender porque tinha curiosidade de saber como as coisas funcionavam na minha área. Ter curiosidade é fundamental em todas as fases da vida, mas ainda mais nessa. Enfim, isso rende outro programa. Estou gostando muito dos temas, são variados e espero que pessoas de outras áreas como a minha possam acompanhar e aprender mais. Um grande viva ao Deus, abraçando Paula Piscin. Sensacional, obrigado, muito bem, Viva, Paulinha. Muito bom. Um beijo, Paulinha. Muito obrigado, né, por todo o apoio incondicional que você vem dando aí ao Desabraçando. A verdade seja dita, esse projeto não teria saído do papel, saído da minha cabeça se não fosse você. Verdade seja dita, um dos grandes perrengues que eu passei em campo, fui levada a ele pela Paulinha. Ah, é? Te colocou em roubada? É. Na verdade, ela não me colocou em roubada, ela me deu uma matéria linda para fazer para o Repórter Eco sobre o Rio Negro, as Anavilhanas, e foi uma viagem de 8 dias pelo Rio Negro. Eu já posso contar ou tem que esperar outra hora? Conta aí, Laís. Então tá bom. A Paulinha me mandou fazer essa matéria. Fui eu, cinegrafista e operador de áudio, para a Amazônia para fazer essa reportagem. Eram várias reportagens por ali. E aí ela dava um recibo. É impossível você arrumar um restaurante que dê a nota fiscal no meio da floresta amazônica. Não preciso nem dizer isso aqui. Então, como a gente tinha verba da emissora para viajar, ela dava um recibo que a gente levava para as famílias onde a gente parava e pedia para as pessoas cederem ou cozinharem para a gente, e a pessoa assinava esse recibo para eu trazer de volta para São Paulo, para Paulinha. Muitas vezes a pessoa não sabia nem escrever e a gente tinha que escrever por ela ali quanto a gente gastou naquela refeição e tal. A gente tinha um suprimento para aqueles dias em que a gente não encontrasse nenhum lugar onde a gente poderia comer, mas vai passando o tempo, aquela comida ali já não sustenta, você quer comer uma comida direito mesmo. Aí paramos numa beira de rio, assim, numa casa, tinha uns ribeirinhos ali, uma família muito simpática, que tinha
sei lá, não dá nem para chamar de restaurante, mas tinha umas mesinhas na porta e eles estavam habituados a fazer isso. Eles recebiam as pessoas, você pagava uma quantia e a mulher fazia um pirarucu, que era um espetáculo. Eu adoro o pirarucu. A gente parou ali, estava morrendo de fome. Paramos lá, pedimos para ela fazer o almoço, sentamos e o marido dela veio perguntar se a gente queria beber alguma coisa. Tinha um cajueiro, gente, que era um espetáculo, carregado de caju, e eu adoro suco de caju, e ele falou, vocês querem beber alguma coisa? Tem suco. Falei, desse caju? Ele falou, Eu falei, então a gente quer. E aí todo mundo queria o suco, o moço que estava nos guiando no barco também, ele foi, desceu um monte de caju, foi lá fazer o suco, que estava uma delícia, o peixe estava uma delícia, a gente comeu bastante, e como já era o meio da tarde, ele e a esposa sentaram na nossa frente, ele não tinha nem mesa, eram uns tocos de árvore assim que a gente sentava para comer, ele e a esposa sentaram na nossa frente para comer também, da mesma comida e tal que eles fizeram pra gente. E ele sentou de costas para mim, eu estava de frente para as costas dele e a equipe sentada de frente para mim também, de costa para esse moço. Ele começou a comer a comida, lá pelas tantas, quando eu já tinha terminado o meu prato e estava esperando a equipe, ele tira o garfo da boca, enfia o garfo dentro da calça, coça e volta a comer. Tipo no cofre, né? Explica tipo dentro do cofrinho. Assim, pra coçar? O cofre com o garfo que ele tava comendo. Puta que Aí eu vi aquilo ali e falei, meu Deus do céu, o que vai dar? Aí comecei a rir, o que eu ia fazer? Depois que eles acabaram de comer, a minha equipe, eu contei para eles o que eu tinha visto, não preciso nem contar, que o resto da expedição foi comprometida, porque todo mundo teve dor de barriga depois. Né? A consequência foi muito difícil o resto da viagem, muito difícil. Senhor. Meus episódios também tiveram isso aí. E aí a Paulinha Psim, que me levou até essa experiência. Paulinha. A dica que eu dou, cara, lá quando eu viajo pro Amazônia, para esses lugares mais remotos, o segredo é comer quantidades absurdas de pimenta, que aí você não tem problema. Mata tudo, não tem bactéria que sobrevive. Eu sempre tomo vermífugo depois quando eu volto. A boa e velha Anitta, né? Vamos lá, gente. Terceira pedrada da Gabriela Cabral Rezende. Olá, Fê, Mi, Bião e Roger. Antes de mais nada, parabéns mais uma vez pelos podcasts. Gosto cada dia mais. A gente ouve em família durante nossas viagens. E como a gente viaja bastante, só não mais que o Bião, estamos sempre ansiosos pelo próximo. Não é mesmo, né? Não é o Rogério que é turista, é o Bião, velho. Ô, louco, meu. É melhor pular essa parte, Fefe. Eu acho justo isso. Né, Roger? Eu acho que esse título de turista vai pro Bião. Opa, gente, cara, me ajuda aí. Injustiça mesmo, porque o Rogério faz investigações super importantes aí para conservação. Ele vai aonde nenhum homem jamais esteve responder as perguntas. E o Bião vai só passear, né, cara? O Bião é um deputado, né? Ele vai lá, dá ordem, não, faz isso, pera que eu vou voar de drone. Bom. A circunferência eu já tenho, Laís. O Bião vai passear, tá com as filhas já encaminhadas, o cara vai só voar aviãozinho, né? Ficar brincando de brinquedinho por aí. Né? Tirar foto de praça, né, do alto. Oh, meu Deus, eu mereço. Não, Bião, eu mereço. A gente gosta do Bião Drone, hein? Tô zoando. Por favor, né? Curtam lá, galera. Sensacional. A gente tá falando do Bião Drone, o perfil do Instagram aí, que tá sempre postando umas fotinhas legais aí, aéreas. Perfil recreativo. Vamos lá, seguindo aqui. Estou sentindo falta das entrevistas e espero que logo saia uma por aí. Mas também gosto bastante desse novo formato de comentários sobre alguns temas. Gente, o negócio é que a Paulinha e a Gabriela, elas mandaram um e-mail no dia que a gente gravou o episódio anterior, porque assim, e eu acho que vale aqui ficar a dica, o episódio sai no domingo, mas geralmente a gente grava a leitura de e-mails na quarta ou na quinta, para que a gente tenha tempo de editar. Então, se o e-mail chega sexta-feira, ele vai para o próximo episódio. Ele não dá tempo de entrar. Verdade. Seguindo, meu e-mail está um pouquinho atrasado, pois gostaria de comentar no que foi falado no episódio 6.
E a essa altura até ouvi o 7 e o 8 está para sair em breve, mas segue mesmo assim. Na verdade, são duas observações, uma delas, uma curiosidade em forma de causo sobre o Aguirre. Ela está se referindo aqui ao grande naturalista Álvaro Aguirre, que percorreu aí basicamente a Mata Atlântica inteira e escreveu um livro aí que é uma referência até hoje sobre os muriquis de 1900 e bolinha, 1900 e quanto, Beyoncé, sabe não? 1971. Olha aí. Cara, eu vou contar então um caso de como eu li esse livro, porque eu, quando eu estava na graduação, fiz estágio com um grande professor, Brás Cossenza, lá em Carangola, né? E não tinha muito espaço para pesquisa, fiz licenciatura e ele era o único que tinha alguma coisa nesse sentido, mas não tinha nenhum projeto. Então o que ele falou? Você pode ficar aí catalogando esses periódicos, esses livros aí. Então eu ficava com tipo um livro de ata. Eu pegava um artigo, basicamente artigos sobre primatas, na época, artigos do Ademar Coimbra Filho, aquelas coisas sobre o caso de triibidismo entre sei lá o que com sei lá o que. Ficava lá no museu, lá no CPRJ, né, no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, hibridizando bicho e escrevendo. E eu ficava catalogando à mão cada uma dessas referências. Eu fiquei 4 meses fazendo isso até a gente escrever um projeto de iniciação científica. Só que aí eu pegava muita coisa para ler e aí eu achei esse livro todo empoeirado lá do Aguirre e li. É muito, muito legal. Vamos lá. Sabiam que ele foi um dos grandes responsáveis pela redescoberta do mico-leão preto na natureza? Isso aí eu não sabia, não. Contextualizando para os ouvintes. O mico-leão preto, primata endêmico de São Paulo, já foi considerado extinto até 1970, quando Aguirre, nas suas andanças pelo Brasil, encontrou um casal dessa espécie taxidermizado numa loja de armas em Presidente Venceslau, que fica no Pontal do Paranapanema, SP. Ela não escreveu isso aqui, mas vale como curiosidade. Presidente Venceslau é onde ficava a sede do nacionalsocialismo, né, o famoso nazismo no Brasil. Inclusive o Brasil ele tinha o maior número de filiados ao Partido Nacional Socialista fora da Alemanha nessa época. Caramba! Uma hora eu conto sobre a fazenda nazista que eu encontrei no interior de São Paulo. Doido. Como ele era amigo do professor Adelmar Coimbra Filho, o pai da primatologia brasileira, e sabia do interesse do Coimbra pelos micos-leões, o avisou desses bichos. Imediatamente o Coimbra pensou, se estão lá taxidermizados é porque tem bicho vivo na região. Assim ele correu lá pro Pontal para procurar os micos-leões paulistas nos remanescentes de floresta da região e redescobriu o mico-leão preto na natureza após um hiato de 65 anos sem registros para a espécie, graças ao Aguirre. E aí, seguindo a conversa de redescobertas, tivemos um registro recente de espisetos ornatos para o Morro do Diabo. Primeiro registro para o parque em 2015, apesar de já ter sido registrado historicamente na região. E aí, mais um caso. Nossos assistentes de campo testemunharam uma predação de mico-leão preto, muito provavelmente por ele, segundo a descrição, mas não tivemos como bater o martelo pela ausência de provas. Sabe aquela inveja branca de por que eu não estava no campo nesse dia? Pois é, vocês devem imaginar o sentimento. E como bons biólogos já devem ter passado por isso algumas vezes. Enfim, o assunto de novos registros rende papo para um podcast inteiro, então eu vou parar por aqui. Me desculpem pelo longo e-mail, desejo prosperidade ao Desabraçando e sigo na ansiedade pelos próximos episódios. Gabi, quarta pedrada, Larissa Vacarini Ávila. Oi galera do Desabrace, acompanho o podcast desde o primeiro episódio e quero parabenizar vocês pelas discussões super importantes de forma descontraída. Fiquei muito feliz com a expectativa de falarem sobre educação ambiental que sugeriram no último episódio. Sou apaixonada pela área e acredito que precise de mais divulgação. Queria ouvir também sobre o papel dos médicos veterinários a campo. Um abração para todos, especialmente para o Bião e Rogério. Larissa Vacarini Ávila. Nossa! Me tirou do negócio aí. Você viu? Excluído. Olha aí. Não, Fica mas com olha, ciúmes, vamos fazer não. justiça. Vamos fazer justiça. Ela falou especialmente, quer dizer que você também ganhou um abraço, Fê.
Olha aí. É isso aí. Eu gosto de ganhar desabraço aqui no Desabraçando Árvore. Então o que você tá reclamando, meu cara? Você foi desabraçado por ela, pô. Ué. Eu podia virar um moto aí. As pessoas, ao invés de mandar abraço, mandam desabraço. Eu vou até mandar um beijo especial pra Larissa. Ela é minha aluna lá de Viçosa, ela faz medicina veterinária. Ela me disse que já conheceu o Rogério em outras ocasiões. E ela é uma pessoa espetacular, tá trabalhando com a gente lá no Projeto Aurita, tem me ajudado muito. Ela tem um forte apego a essas questões de educação ambiental. Inclusive, esse ano eu vou participar da semana acadêmica deles para falar um pouquinho sobre a participação do veterinário, né, nos projetos de conservação, de campo, e eu acho que ela tem toda a razão. E eu vejo que na grade curricular deles há uma pequena e suave dedicação aos animais silvestres, sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Sensacional! Só um beijo para Larissa também, reforçando isso, falando que nós precisamos muito de veterinário bom de campo. E essa turminha que está surgindo aí, dessa geração nova, é a nossa grande esperança. Conheci a Larissa agora no curso do Pantanal, do Projeto Tamanduá, né, coordenado pela Flávia Miranda, um excelente curso de treinamento, de capacitação, e lá mostrou como a Larissa, outros veterinários vindo aí nessa nova geração, que a gente está bem contemplado aí pela essa turminha. Então, capacitem-se que a gente está precisando muito de vocês no campo, moçada. Eu assino embaixo. Sensacional! Eu vou aproveitar aqui o gancho dela e juntar aqui com uma pergunta que a gente recebeu no Instagram. Infelizmente não vamos conseguir responder todas, mas recebi aqui uma pergunta da Marina Pellegrino, que está relacionado, que ela fala o seguinte: como os veterinários podem se inserir na conservação a campo? Para trabalhar com conservação, é necessário sempre estar associado a um projeto de pesquisa, seja mestrado, doutorado ou pós-doc? E, galera, não seremos nós que vamos responder, porque eu convidei ninguém mais, ninguém menos que o grande Ronaldo Morato, e vai falar um pouquinho aí pra gente sobre a atuação do veterinário, ele que também é um médico veterinário. Segue aí, Ronaldo. Bom dia, pessoal. Quem fala é Ronaldo Morato, sou veterinário, atuo na área de conservação há muitos anos e estou aqui auxiliando numa resposta para a pergunta da Marina Pellegrino, se eu não me engano, estudante de veterinária. Não, Marina, você não precisa estar necessariamente associado a um projeto de pesquisa, a um pós-doc, doutorado, mestrado, enfim, para trabalhar com conservação e principalmente se for a trabalho de campo. Você tem alternativas junto a instituições não governamentais e mesmo governamentais que trabalham com conservação independente de estar associado a um projeto de pesquisa. Hoje, por exemplo, eu trabalho no ICMBio, prestei concurso e trabalho com conservação dentro de um órgão do governo federal. E tem muitos colegas nossos que trabalham em secretarias de meio ambiente estaduais, até mesmo municipais. Então, a atuação ela não está restrita a projetos de pesquisa, tá? E nem a necessidade de fazer mestrado, doutorado ou um pós-doutorado. Ela está aberta em vários outros campos de atuação. Eu citei apenas alguns exemplos, né? Mas você pode atuar em diversas frentes, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quinta pedrada. Ela, a querida, a inspiradora, a inigualável, a maravilhosa Tia Cotinha. Que grande honra! Nossa, isso é honra mesmo, hein? O programa praticamente é feito pra ela. É verdade. Ela é que dá o tom da linguagem, porque eu sempre pergunto ela o que ela achou, ela fala, eu achei que eu não entendi muito bem, ou tá muito técnico, aí a gente vai traduzindo mais, né? Verdade. A minha Tia Cotinha, né? Porque a Tia Cotinha é uma entidade, né? Todo mundo tem a sua Tia Cotinha, aquela tia do interior que você vê uma vez por ano, né? E você tem, às vezes, uma certa dificuldade de explicar o seu trabalho para ela. Então vamos lá, ela manda aqui, ó, olá, quero parabenizar a todos pelo último episódio e dizer que já estou aguardando o próximo para saber dos perrengues de campo. Vocês devem ter muitos causos para contar. Gostaria de sugerir que convidassem o professor Brás Cossenza, mestre na UENG, de quem fui aluna. Um grande abraço, Tia Cotinha. Ela mesma assinou Tia Cotinha, mas é a minha querida Tia Leia, lá de Carangola, Minas Gerais. Um beijo, tia, você sabe que eu te amo. E uma grande parte dessas ideias é uma tentativa de falar com pessoas como você. Isso aí. E aí,
Fica a sugestão do Brás, né? Professor Brás Cossenza, grande legendário Brás Cossenza lá da Zona da Mata de Minas Gerais, Carangola. Seria uma honra poder tê-lo conosco aqui, sem dúvida. O Brás é muito figura, né, Bião? Demais. Grande parceiro, um grande brother meu. Nossa, né, Bião? Foi o meu primeiro orientador, né, na iniciação científica. Meu primeiro estágio, como eu falei aí mais cedo, foi Verdade. o grande professor Brás Cossenza. Antes de você me conhecer, você conheceu o Braz antes, né, cara? Então, show de bola. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Infelizmente a Laís vai ter que sair. Laís, muitíssimo obrigado pela sua participação. Somos fãs, somos suspeitos de falar qualquer coisa. E esperamos você aqui sempre, nos próximos episódios. Ah, pretendo, com certeza. Vou deixar vocês agora, porque tem uma entrevista para fazer, mas logo vou ouvir para saber desses perrengues aí também, viu? Boa gravação para vocês. Espero que se divirtam muito, lembrando dessas histórias que foram perrengues um dia, mas que agora são boas piadas, são bem engraçadas. É verdade. Verdade. Tchau, obrigado, pessoal. Laís. Super beijo. Obrigada a vocês. E vamos para o Que Bicho é Esse? Com a Miriam Perilli. Finalmente! Oi, pessoal. Tô de volta aqui. Eu tô falando com empolgação, mas eu tô zerado aqui, que nós estamos gravando à noite, porque as crianças estão dormindo lá em cima. Não pode falar muito alto, não. E aí, Mi, um tempão sem participar do nosso Desabraçando Árvores, hein? Tava com saudade, Fê. Queria já voltar mesmo. Legal. Bom, pessoal, vamos lá para as respostas, então. Tivemos algumas respostas aqui, né, Mi? Oba! Manda aí, Fê. Vamos lá. Oi, Fefe. O bicho do último episódio foi o João de Barro, Furnários Rufos. Aguardamos o próximo. Abraços. Adivinhe quem? Rufem os tambores. Amanda Melo. Amanda! Parabéns, Amanda, pela formatura. Fiquei sabendo que virou uma bióloga agora. Ah, acabou de formar, né? Que orgulho. Foi hoje, esse fim de semana? Eu não sei, acho que foi agora. Foi por agora, né? Um grande beijo, Amanda. Obrigado, você tá sempre aí mandando as respostas. Vamos lá para a segunda resposta. Oi, pessoal do Desabrace. Como sugestão para o próximo episódio, deixo o... Como dica para o pessoal, o que ajuda muito e quando não tem faz muita falta, acho que ela tá falando de que a gente tem que dar mais dica, né? Isso. O som desse mamífero é parecido e confundido com o de um cavalo. Boa sorte, ouvintes. Um grande beijo para todos vocês. Isabela Melo. É verdade, eu te falo que a primeira vez que eu ouvi esse bicho, parecia mesmo um cavalo, eu tava no Parque Estadual do Rio Doce com o professor Adriano Paglia. Olha aí. É uma dica aí. Ele que escutou, falou, vamos lá procurar, a gente entrou no mato e achamos o bicho. Olha só, a primeira vez que eu vi foi na Serra do Brigadeiro. Então, para falar sobre o bicho do último episódio, a gente convidou aí o Murilo Duarte, ele que sugeriu o bicho que é, né? Que é o João de Barro, como a Amanda respondeu aí. Ele tinha dado essa sugestão e falou, né, que era a iniciação científica dele, e então a gente convidou ele para falar um pouquinho. E foi ele também que enviou a pergunta que deu origem a esse episódio sobre os perrengues de campo. A gente tentou fazer uma logística para que ele pudesse participar, né, aqui do Que Bicho é Esse, mas infelizmente não deu, e ele mandou aqui uma mensagem de áudio pra gente. Fala, galera do Desabraçando Árvores, meu nome é Murilo, sou de Goiânia, atualmente eu faço faculdade de Biologia lá na PUC. Vou falar um pouquinho sobre o bicho, do Que Bicho é Esse, do último podcast, que é um bicho bastante interessante e que eu escolhi para ser minha espécie de estudo da minha iniciação científica. É uma espécie bem comum em centros urbanos, ela se adaptou bem ao meio urbano. Muito provavelmente vocês já viram ninhos dessa espécie em postes nas cidades, e a sua grande habilidade de manipular o barro deu ao nome a esse passarinho, que é o João de Barro, Furnários Rufos, seu nome científico do latim, que significa Furnários forno e Rufus vermelho. Então, traduzindo, mais ou menos, ficaria ave vermelha construtora de fornos. Forno que se dá é o formato do ninho. O formato do ninho de João de Barro é o formato de forno. E minha iniciação científica sobre a biologia reprodutiva dele. Sobre a biologia reprodutiva do bicho.
lá no Campus 2, onde eu faço faculdade. Os objetivos da minha iniciação é localizar e catalogar todos os ninhos que estão na área do campus, que atualmente eu já encontrei 20. Monitorar o comportamento reprodutivo do João de Barro, achando ninhos ativos. E um dos objetivos que eu acho o mais legal de todos é registrar o uso do ninho de João de Barro por outras espécies de animais, que é uma coisa que acontece muito, porque é um ninho muito bem feito, muito bem estruturado, e seria um grande desperdício não ser utilizado. E várias espécies dependem do ninho de João de Barro para se reproduzir, para colocarem seus ovos, principalmente pardais, canários da terra. Eu já fiz o registro de 2 espécies de aves, uma é o tuim e a outra é a andorinha do campo. Essas 2 espécies eu registrei usando ninhos abandonados do João de Barro. E é isso, falei um pouquinho da minha iniciação, um pouquinho do bicho, e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre ele. Obrigado aí, Murilo, por ter, feito aí uma pequena participação, falado um pouquinho do bicho, da sua iniciação. Teve bom. E Fê, uma das poucas coisas que eu sei do João de Barro é que entre uma estação reprodutiva e outra ele não repete a mesma casinha, então ele faz novas casinhas. O termo técnico é casinha? É, ninho. Tá bom. O ninho de barro do João de Barro. Então, se ele não tem espaço, ele vai fazendo um em cima do outro, sabe? Você já viu aqueles prédiozinhos de João de Barro? Prédiozinho de João de Barro. É muito legal. E aí eu fui olhar aqui, ele pode chegar a fazer 11 andares. Olha aí. De prédiozinho. Praticamente um arranha-céu. É um condomínio, não é um condomínio porque é do mesmo, né? Não, muito... sensacional. Boa, boa. Então esse foi o Que Bicho é Esse de hoje, pessoal. Até o próximo. Mandem suas respostas para bicho@desabrace.com.br. Vamos seguir aí pro episódio, pessoal, contando os nossos causos, os nossos perrengues, atendendo aí ao e-mail do Murilo Duarte, que participou aí com a gente no Que Bicho é Esse. E vamos lá, muita história pra contar. Bora nós! Moçada, é hoje que nós vamos contar causos, finalmente, hein? Bora lá. Então, eu fiquei pensando qual que seria o maior perrengue, e igual o Rogério falou, né? Até difícil escolher às vezes, que é tanto. Mas comigo teve uma situação que foi muito memorável, que depois que acaba vira história pra contar, a gente morre de rir, né? Mas durante é um puto. Cara, eu trabalhei com o meu grande amigo Denis Sana, lá no Parque Estadual das Várzeas do Rio Vinhema. Ele era coordenador de um projeto lá, um projeto de ecologia e conservação de grandes felinos no Alto Paraná, projeto aí do Instituto Procarnívoros, o IPC. E durante muitos anos, ao norte ali do Ivinhema, lá o pesquisador Lauriculen Júnior, né, do IP Instituto de Pesquisas Ecológicas, também estava monitorando as onças pintadas. E foi feita aí uma parceria muito bacana, né, entre o IP e o Instituto Procarnívoros. E a gente fazia algumas capturas conjuntas lá em Ivinhema e no Morro do Diabo, Parque Estadual do Morro do Diabo, no interior, no extremo oeste do estado de São Paulo. E em 2009, o Denis, né, me colocou para fazer o monitoramento com as armadilhas fotográficas lá no Parque Estadual das Várzeas do Rio Vinhema. Para quem não está familiarizado, armadilhas fotográficas são câmeras, elas têm um sensor de movimento associado a uma câmera e quando o animal passa, né, qualquer movimento, ele dispara a câmera. E os felinos, né, no caso os felinos pintados, como a onça pintada, jaguatirica, né, e outros gatos, eles têm um padrão que é único e exclusivo de cada indivíduo, igual uma impressão digital. Então você pega lá o padrão de pelagem, você compara 2 fotos, você consegue dizer se é o mesmo animal ou não. E a gente distribui essas armadilhas, né, numa grande área para ver quantos indivíduos estão lá, a distribuição espacial deles, e usando alguns modelos matemáticos a gente consegue dizer quantos animais estão ali. E vamos lá, eu e o meu grande escudeiro, menino Wilson, grande Wilson, querido, um grande abraço para você. Você sabe que você mora no meu coração. O Wilson, ele entrou junto comigo praticamente no Instituto de Pesquisa Ecológica, na época que a gente foi fazer levantamento do mico-leão preto, e eu convidei ele para ir comigo, né? Que o Denis deixou comigo uma Toyota Bandeirante, que é uma ignorância de um trator, né, bicho? Nossa senhora!
E o Demais. Denis até... O Wilson era da região lá? O Wilsinho, ele é de Teodoro Sampaio, é onde a gente tem uma base do IP, né, um site, e ele trabalha com o Mico Leão Preto, na verdade. Ele é contratado, né, fixo do projeto Mico Leão Preto, e a gente vivia trabalhando junto nessa época, e eles têm uma semana de folga, e nessa semana de folga eu contratava ele por fora para me acompanhar, né, quando eu precisava. Nessa época eu estava coletando dados lá nos fragmentos do Florestais do Pontal do Paranapanema, no meu mestrado, e fazendo esse trabalho também lá em Vinhema, né, com as câmeras. Uhum. E é aquela coisa, a Toyota Bandeirante era uma alegria, a gente descia para Vinhema, era a mesma coisa, chegava lá, parecia que você tinha viajado em cima de uma britadeira, né? Nossa senhora. Então, e era expedição bruta mesmo, a gente levava galão, né, aqueles galãozão gigante de combustível pra Toyota e pro barco, né, a gente também usava barco lá, tinha que subir na caixa d'água pra mandar SMS nessa época, né, e com muita sorte lá, dando um vento bom, a gente conseguia fazer uma ligação telefônica de vez em quando de cima da caixa d'água. Com muita sorte. Com muita sorte. Eu lembro uma vez que o Denis falou comigo, se a Toyota não sai sozinha, larga ela lá e vai buscar um trator, fixe. Não tem outro jeito, né? Ele já deu a dica, né, pra você não gastar tempo, que provavelmente ele já passou esse mesmo perrengue antes, né? Só que, cara, a gente começou a atolar em tudo, velho. E assim, já tinha feito várias expedições, só que a gente começou a atolar em tudo. Qualquer aguazinha, qualquer areialzinho, a gente tava agarrando, né? E eu tava me sentindo o motorista mais meia roda, né? Eu não tava me sentindo nem digno daquela Toyota Bandeirante. Nossa senhora. Cara, e aí teve uma que a gente atolou atravessando um córrego. E aí o que eu fiz? Eu apoiei uma tábua e usei o macaco hidráulico para erguer a Toyota para ver se ela saía, né? Eu ergui a Toyota, aí colocamos umas tábuas e aí conseguimos tirar. E aí fomos embora, revisando câmera e tal. Aquela boa e velha Ken Tracker, né? O negócio era rolo de filme fotográfico de 36 poses, flash branco, aquelas fotos maravilhosas, né? Diferente dessas câmeras agora, que aquele troço tudo borrado. Mas enfim. E aí logo depois a gente atolou no areial. E nessa... Pra variar, vocês atolaram, né? Atolamos de novo. Aí eu falei, caramba, velho, atolamos de novo e tal. Eu falei, pô, já deu certo o negócio do macaco hidráulico, vou fazer de novo, né? Merguei ele, colocar uma tábua, a gente já andava com umas tábuas, né, na carroceria. Só que quando eu usei o macaco hidráulico dentro d'água, entrou água dentro dele. E ele perdeu a pressão. E aí, na minha inteligência, eu fui abrir o macaco hidráulico. Falei, pô, vamos ver se a gente consegue mexer nisso aqui. E aí eu falei com o Wilsinho, aperta aí, Wilsinho. Cara, ele apertou, mas espirrou o óleo todo na minha cara. Cena de filme. Não, e no meio do areial, cara. Você tem foto disso pra botar aí pro pessoal ver depois? Tem. Vai na capa do episódio, vai lá no post. E o que é legal é que são fotos de papel, provavelmente. Não deveria ter máquina digital naquela época. Não, até tinha, cara. Tinha, mas era aqueles brutamontes de câmera, né? Era os primórdios, né? Os primórdios. Então, aí fiquei empanado, né? Mas o engraçado, cara, que na hora que aconteceu isso, saiu rolando um pro lado e o outro pro outro, morrendo de rir, cara. Morrendo de rir. É isso que eu ia perguntar, se você ia rolar na areia pra virar um bife à milanesa. Não, é sentido figurado, né, cara? A gente ficou morrendo de rir, cara. Que nossa, você tá muito na merda, cara. Aí não tem o que fazer, né, velho? E quando você tá com um cara que é brother mesmo, bicho, que aí que você vê que brother é brother, fé da puta, cara. O cara tá ali com você pra toda a obra, né, bicho? Aí, é verdade. Você não vai apelar com o cara, ainda mais que foi eu que pedi pra ele apertar o negócio, espirrou tudo na minha cara. E conseguimos sair, cara. Aí vai, já com a moral baixa, né? Atolamos de novo em outro córrego, cara. Nossa senhora. Isso virou filme de terror já. Cara, só que dessa vez não saiu. Aí falei com ele, Wilson, nós vamos ter que chamar um trator, né? Aí peguei o GPS,
Eu tinha as fazendas tudo mapeadas no GPS. A fazenda mais próxima era 15 quilômetros em linha reta. Nossa senhora. Isso em linha reta, né? Que aí é uns 18 quilômetros de caminhada, né? Na estrada, vai fazendo curva e tal. Ué, o que eu não tenho solução tá resolvido, né? Começamos a andar e fomos embora. Largamos a Toyota lá. E aí, cara, a gente atravessava, assim, manada de Nelore, cara. Uns Nelore praticamente selvagens, criados lá no meio do Varjão, bicho. Uns touros, que inacreditável, assim. E teve uns lugares que a gente passou, assustador, cara. Os bichos gigantes, parecia búfalo, né? Mas esses Nelore meio marruá, né? Meio selvajado, assim, eles têm um comportamento de manada mesmo, cara. As fêmeas e os filhotes, eles ficam mais no centro, assim. E os touros, eles vêm tudo correndo. É verdade. E aí eles param próximo a você, assim, aí estoura de novo e volta tudo correndo pra trás. Aí vem correndo de novo. Eles têm, pra quem não tá acostumado assim, é assustador, cara. Mas a gente já tava lá no esquema, a gente dava uns gritos lá, tchau, e ia embora. Mas aí a gente atravessou uns aterros, cara. Uns aterros assim, de um lado era Varjão, do outro era Varjão, e aí tem aquele aterro só pra você passar mesmo. Cheio de pegada de onça. Aí você começa a pensar, falei, caramba, se tiver uma onça aqui no aterro, pra que lado que nós vamos, né? Ai, ai, ai. Enfim, cara, a gente chegou na fazenda, cara. Já era o quê? Na fazenda Vaca Branca. Já eram as 9 horas da noite, bicho. E tava tendo uma festa lá, todo mundo bebendo cachaça, bebendo cerveja. Eu já fui lá no tanque pedir pra lavar a cara lá, tudo sujo de óleo, com areia, não sei o quê. Aí tinha um tatu galinha lá dentro do tanque, pronto pra ser assado lá. E aí os caras ficaram lá, não, fica aí, toma pinga com a gente. Aí até jantamos lá com eles, aí no fim liberaram um trator pra ir buscar a gente. Cara, mas aquele trator patrola mesmo, de abrir estrada, sabe? Sim. Aí fomos. Quando chegou lá, tirou a Toyota, saímos de lá, era 11 horas da noite, né? Falei, pô, vamos voltar por dentro mesmo, né? Que você pode ir por cima, que sai pelas fazendas, ou dentro do parque mesmo, que são as várzeas, né? E aí fomos. Uhum. E tem uns trechos que, na verdade, só a gente usava. Só a gente que passava, que era... Praticamente não tinha estrada, né? Basicamente foi o Denis que abriu tudo no peito lá com a Toyota. E aí, 1h da manhã, o que acontece? Atola de novo. Atola de novo, no meio do Varjão. Aí eu falei com ele, mas vamos dormir aqui, velho. Não tem o que fazer. Só que assim, não foi nem dormir, né? Foi passar a noite, porque, cara... a Toyota ela é cheia de fresta, cheia de buraquinho. Entrava, bicho, uns pernilongos do Pleistoceno, assim, dentro do negócio, ficava zoando a noite inteira no ouvido da gente. A gente passou a noite, né? A gente não dormiu. Mas 6 horas da manhã, a Toyota tava virada pra leste, certinho, que o sol nasceu, veio direto na cara da gente, cara. Aí pegamos, descemos, fomos andando até a sede do parque. Aí chegamos lá, já era quase 11 horas da manhã. Aí mandaram lá um trator pra buscar a gente. E aí fomos com a Toyota. De novo. Aí, cara, a gente falou, pô, se não sei o que tá acontecendo, fomos dar uma olhada lá. Aí a tração tava quebrada, cara. Esse que era o problema. Porque você muda, a Toyota Bandeirantes, você muda, né? Pelo menos esse modelo, você muda a tração ali no câmbio, né? Você coloca ela 4x4, só que você tem que descer e lá na roda travar a tração. Você faz um giro ali de acho que 90 graus. Né, em cada roda dianteira. Exato. E aí ela tinha quebrado as catracas ali na roda. Então você encaixa, a tração estava funcionando, né, no motor, mas as rodas estavam rodando normal. 4x2, ela não funcionava, né? Ela não respondia ao comando, né? Não respondia ao comando, então tava sem tração. Aí eu recuperei a minha honra de motorista de off-road. E aí nessa, cara, a gente falou, pô, a Toyota tá foda, não sei o quê, mas a gente tinha conseguido revisar as câmeras. Falei, então vamos, deu uma descansada e tal, vamos revisar agora. Amanhã a gente revisa as câmeras que ficam no Rio, né? Vamos de barco. Aham. E aí, beleza. De manhã, você sai parecendo operações especiais, né? Mochilão, perneira, facão, né? Chapelão, tudo pronto. E o Rogério sabe como é que eu vou pra campo, né, Rogério? Você é pior cara, que eu. Nossa, comandos em ação, total. Não, eu brinco que a gente vai com tanto equipamento que a gente parece uma árvore de Natal, né? Todo enfeitado. Até porque é necessário isso, mas o Fefe realmente ele ganha de mim. Ele é campeão. Ele bate o recorde. Cara, ô Bião, eu não sei, um parênteses aqui, se eu tô ficando velho, cara, mas eu acho que assim, ó, eu tô
eu comprei um canivete novo que tem tudo que você não tem que levar, você tem um cinto de utilidades do Batman, né? Então, o canivete ele já ajuda, só falta ter uma garrafinha de água embutida, um pozinho que você põe na boca e virar. Cara, eu não aguento mais carregar a tralha no campo, cara. Eu tô saindo sem câmera porque tá difícil, cara. Junta o peso com a idade, né? É tudo mesmo. Mas não é, tempo. Cara. Eu estudei pra caramba, cara. Eu tenho um monte de manual dos Marines e fui atrás de equipamento tático, cara. Porque os caras são muito foda. E aí a gente fica comprando aquelas tranqueiras em loja de camping, cara. Isso não. Agora, o negócio é equipamento tático mesmo. Mas enfim. Ajuda, né? Ajuda. Bastante. Ajuda. Não, sempre ajuda. E aí quando você passa o perrengue, você torce pra ter um Fernando, um Fred, porque o Fred é assim também. O Fred também. Fred é dos meus. O Fred é do total. Fred Lemos, grande abraço. Ele e Fernanda. Dois queridos. Você torce pra na hora do perrengue ter um cara desse do seu lado. Porque ele vai salvar. Alguma coisa naquela mochila vai sair, cara. Na mala do Gato Félix. Né? É o verdadeiro MacGyver. Cara, então, aí a gente foi revisar de barco, né? Aí subiu o Rio Viema e vai embora, revisando as câmeras. Só que você sai, né? Special Forces de manhã, 5 horas da tarde, você tá um lixo, né, cara? Aí você já tá... você já larga tudo dentro do barco. Sai com a prancheta só e um facão. E nessa onda aí, 5 horas da tarde, a gente tinha uma câmera, que o Rio Viema é um rio grande. Que ele, né? Ele sai lá no Rio Paraná e ele forma quase um arquipélago lá, um monte de ilhotinha e tal. E tinha o córrego do Fumaça. Então formava um cotovelo, assim, de 90 graus, né? O córrego do Fumaça com o Rio Viema. E a gente tinha uma câmera que era ali uns 100 metros para dentro, na margem do córrego do Fumaça. Então a gente parava o barco ali no Rio de Viema, subia um barranco assim de 2 metros e ia pela trilha até onde estava essa câmera ali na margem do córrego do Fumaça. E a gente chegou lá, né, cansadão, já tinha tido todo esse perrengue com o carro no dia anterior. E aí o Wilson apontou para mim e falou: olha ali, Fernando. E aí, cara, tinha um gavião belo, bicho, fisgado numa árvore. Os caras, eles amarram linha de anzol na árvore e deixam lá, que é um parque estadual, eles vão deixando essas linhas com anzol e depois eles passam pegando os peixes, né? E aí, provavelmente, esse gavião passou voando, a linha do anzol encaixou na asa dele, ele continuou voando até fisgar no anzol, né? E ele tava lá penduradão, morto. Eu falei, nossa, que loucura, né, cara? Uma árvore que pescou um gavião, que viagem. Aí eu fui lá Pô, depois desse dia todo, né, cara? Assim. Eu falei, nossa, já tô até alucinando aqui, velho. Tá, literalmente. E aí eu fui lá no barco, né? Tinha deixado a câmera lá no barco, fui lá no barco, peguei a câmera, tirei umas fotos lá do gavião, né? Revisamos a câmera, trocamos o filme, trocamos a bateria. E aí a hora que a gente tava voltando, cara, até uma cena bem bonita, assim, que a gente tava indo na direção do Rio Viema e já tava meio que chegando um pôr do sol, assim, então tava aquela luz, né, refletindo na água, batendo nas árvores, só via a sombra das árvores, assim, uma coisa bem bacana. Aí, de repente, a gente viu simplesmente a sombra de um grande gato, um grande felino de mais ou menos 80 para 100 quilos que tem lá na região, pulando da árvore e passando correndo em frente a essas sombras. Aí foi, cara, eu assim, a onça! Aí, nossa, bicho, meu coração ia sair pela boca, assim. Não de emoção. Foi a primeira vez que você estava vendo onça pintada na natureza? Não, eu já tinha participado de várias capturas lá em Viema, com cachorro, com gaiola e tal, mas solto assim, por acaso. É porque você tem um certo controle na captura, né? Você tá ali com um monte de gente, o bicho tá contido na gaiola, ou então tá com a situação ali com os cachorros, tá mais ou menos sob controle, com o veterinário. Você vai chegar perto do bicho, o bicho tá anestesiado. Mas de você dar de cara com o bicho assim é outra conversa, né, cara? Outro nível. A emoção não é emoção de meu Deus, estou vendo a onça, que alegria, que sonho, né? Cagaço mesmo, velho. Que aí você sempre fica, queria encontrar uma onça na natureza, que lindo, não sei o quê. Na hora, cara, você fala, pô, queria estar no meu quarto, na minha casa, vendo televisão, sei lá. Mas, cara, aí o bicho foi nossa, e agora? O que a gente faz? E ela foi na direção do barco,
Né? Eu falei, nossa, Wilson, e agora? O que a gente vai fazer? E eu falei, não, a gente tem que ver mais ou menos onde é que ela tá, né? Ver se a gente consegue achar ela, que ela tá por aqui. Aí a gente foi, né, se aproximando, já pegamos o facão, cortamos, assim, uns galinhos compridos, fizemos uma ponta lá, uma pseudolança. Vai o que dá, né, meu? E aí a gente foi aproximando, tentando achar ela. Cara, e ela tava deitada do lado do barranco onde tava o barco. E aí ela tava lá, bicho, deitada, assim, de gatinho, com a patinha uma por cima da outra, do lado do barranco onde tava o barco, né? Aí eu falei, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, não, tem que tirar uma foto aqui, que depois eu vou contar, ninguém vai acreditar, né? Aí eu falei, pô, vamos ver aqui qual é. A gente tenta manter sempre uma árvore entre a gente e ela, né, cara? Ela tava assim, a uns 20 metros. Aí fui tentando tirar umas fotos, uma luz ruim pra caramba, a câmera também não era lá essas coisas, né? E aí a gente começou assim, morrendo de medo, né? E aí quando a gente cochichava, ela olhava pra gente. Só que ela tava assim, bem de boa, cara. Aí a gente começou a relaxar, aí começou a mudar até o tom de voz assim, começou a sussurrar menos e tal. Eu falei, pô, e aí, o que nós vamos fazer, né? Aí eu falei, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto e tal. Tentei chegar um pouquinho mais perto, fiz até um videozinho, vou colocar o link no post aí. Beleza, e de vez em quando a gente começou a ouvir um barulho em volta, assim, aquele barulhinho em volta. E toda vez que tinha esse barulhinho, ela olhava pra direção do barulhinho. Barulhinho é ótimo. Aí começou, falei, assim, sei lá, velho, vai que isso é um casal. E geralmente casal, quando eles estão meio assim, eles fazem coisas que de repente eles preferem fazer sozinho, né? Pelo menos é assim com a gente, né? E sei lá se essa outra onça é gente boa igual essa aí, né? Acho que é melhor a gente caçar um rumo, que também tava escurecendo, né? Tava começando a escurecer. E aí, cara, a gente vai, bom, como é que a gente tira a onça daí pra gente poder ir lá pro barco, né? Que ela tava literalmente do lado do barco, do lado do barranco, né? O barco tava pra baixo dela. Aí eu falei, vamos gritar, né? Vamos gritar aqui que de repente ela sai. Aí a gente começou a gritar, cara, balançando os braços, gritando. E aí ela ficou olhando pra cara da gente, assim. Cara, mas quem são esses malucos, né? Não, quem são esses dois macacos aí de duas pernas que estão aí gritando, cara? Porque você se sente um macaco prego, cara, gritando e balançando galho ali, igual deve ser assim que os nossos ancestrais se sentiam. Cara, mas você se sente... É muito ridículo, assim, cara, porque é uma situação que você tá tão... É tão primitivo, cara, desperta um instinto tão primitivo, você se sente muito macaco prego, velho. E né, aí vai, gritando, ela ficou olhando pra cara da gente e a gente foi, pô, e agora? Que não funcionou, né? O que a gente faz agora, Wilson? Aí a gente falou, vamos jogar coisa nela, cara. Aí que você se sente macaco prego mesmo, cara. Aí a gente começou a jogar tudo que a gente achava nela. Gritando e jogando graveto na onça, velho. Até que ela encheu o saco e resolveu correr a partir pra cima do você. Aí ela deu uma assustadinha assim, saiu. Cara, a gente cobriu esses 20 metros, pulou do barranco em cima do barco e soltou a corda. Cara, isso não deve ter levado 3 segundos, bicho, porque... Porque foi um negócio assim, quando a gente... E aí, não é só aí, a gente entrou dentro do barco com as nossas lancinhas, né? E como tava no barranco, a gente ficou apontando as lanças pra cima, assim. Falei, nossa, se ela vier, a gente tá com a zagaia aqui, né? Os caras viraram o zagaiero numa hora pra outra. Não, experiência completa, né? Não, cara, vou cagar. Se a onça pulasse ali, eu não ia fazer isso, né? Mas na hora, cara, na hora... Não, exatamente. Tudo que você aprendeu a sua vida inteira trabalhando com o Denis, com o Lauri e tal, você esqueceu num estalar de dedos, né? Não, velho, mas o que você tem que fazer? Você tem que correr, a gente não correu. É comportamento de empresa. A gente gritou e cresceu pra ela. Mas aí, cara, o barco começou a descer com a corrente do rio, né? Eu não tinha ligado o motor ainda. Aí ela voltou e deitou no mesmo lugar. A hora que ligou o motor, ela saiu de novo, cara. Aí a gente foi descer no rio na direção do pôr do sol. Aí foi, puta que pariu. Velho. Com o pôr do sol ainda, de fundo pra marcar bem, né? Com o pôr do sol, velho. Nossa, aí foi sensacional. Valeu toda a experiência. Mas esse foi
o perrengue mais memorável, assim, mas depois virou um negócio com chave de ouro, assim, né, cara? Porque como acabou tudo bem, aí foi sensacional. Esse foi sensacional. Carro também, vocês já passaram aí, né, moçada? De carro? Vixe, muito. Carro, barco. De barco também. Teve uns que... Eu já passei de canoa. De canoa? De canoa. Canoa. É pior do que barco, né? Ô, Bianco, qual que é esse? Você não tem um motor, né? Exato. Não, de canoa é só se cair o remo no rio, aí ferrou. Não foi isso, não, mas foi um perrengue. Conta aí, Bião. Conta aí pra nós. Cara, eu fiz um estágio na hoje Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Na época se chamava Estação Ecológica Mamirauá, não tinha o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Aliás, Mamirauá serviu de modelo como categoria de manejo para ser criada a RDS, essa Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião era o professor, né, o José Márcio Aires, primatólogo, um dos mais, né, respeitados primatólogos que o Brasil já teve, infelizmente falecido em 2003. Ele trabalhou com os uacaris brancos, né, um macaco da espécie Cacajau calvus, naquela região. Esses bichos são endêmicos ali do Amazonas, dessa região de Tefé, no médio Rio Solimões. Mamirauá está encravada ali no médio Rio Solimões, no estado do Amazonas. Uhum. Aí eu fui lá, né, 19 aninhos, né, recém-ingresso na biologia, cheio de amor e gás para dar, né, fazer um estágio na Amazônia. Era todo sonho, né, de consumo de qualquer biólogo que morava aqui no sudeste do Brasil, e consegui fui para lá, né, o pessoal até fala lá hoje. Bom, Mamirauá, então, né, o Helder Queiroz é hoje uma das pessoas, né, foi diretor lá do Instituto Mamirauá, é um dos maiores pesquisadores também, primatólogo, que está na região. Ele me recebeu à época, ele estava recém-chegado, se eu não me engano, lá, isso lá nos anos de 1993, mais ou menos. Eu estava entrando no terceiro ano da faculdade aqui, de biologia. E aí fiquei os 45 dias lá, foi uma experiência incrível, né? Consegui angariar fundos da família para ir de avião e cheguei até Tefé, e de Tefé a gente ia de voadeira, a famosa voadeira, que é aquele barco de motor, né? É um barco mais estreito, né? de metal, que você anda muito mais rapidamente nos rios amazônicos. Beleza, ficava lá, fiz o meu, né? O Helder, inclusive, me ajudou junto com o José Márcio Aires a fazer o estágio, a bolar o estágio. O Zé Fernando Pacheco tinha ido para procurar aves, fazer um inventário de aves, e eu tinha ido para ajudar o Zé Márcio Aires na definição das zonas de contato de duas espécies de saguis, na verdade de micos de cheiro, né, que são do gênero Saimiri. Uma das espécies, junto com o acari branco, também é endêmica de lá. Só que na primeira semana, eu e o Zé Fernando Pacheco chegamos lá, fomos para Mamirauá, ficamos no barco flutuante, que era o barco que o Zé Márcio Aires usava, né, para fazer o trabalho de campo dele do doutorado. Ele emprestou, mas na primeira semana eu passei um mal, peguei uma infecção de água que eu tive que parar em Tefé de volta, né, tive que voltar para a cidade. É 1h30, 2 horas de voadeira, umas 4, 5 horas de barco, ou seja, não é perto, não existe estrada e nem avião, né? Infecção então, de quê, Bião? A infecção da água. Você vai tomando a água ali do riacho, não percebe e pega uma infecção. Porque não tinha água tratada, né? A gente ficava bebendo água ali mesmo. Eu passei muito mal, passei a madrugada inteira de diarreia, vômito. No outro dia, de manhã cedo, 6 horas da manhã, que eu não consegui dormir, né? Eu parecia sabe assim, aquela barriga que você não tem mais estômago, não tem nada? Era só caveirinha, né? Aí o pessoal pegou, olhou e falou assim: nossa senhora, esse cara não vai morrer aqui não, vamos levar ele para a cidade. E me levaram para a cidade. Eu fiquei internado no hospital para o outro dia, daí melhorei, no terceiro dia eu voltei. Cheguei lá, quem estava doente? O Zé Fernando Pacheco. Aí ele foi para a cidade. Ou seja, da semana que a gente ia fazer o campo, a gente tinha programado 7 dias de campo. Nós não fizemos o campo. 3 dias eu passei mal, 3 dias ele passou mal. Acabou o prazo dele, ele foi embora. Mas enfim, eu continuei meu estágio. E aí, cara, tinha vários momentos de folga. A gente fazia censo, pra você ter uma ideia, a gente fazia censo com a canoa, porque lá é aquele trecho do médio Solimões
em que o curso d'água, né, sai de uma vazão de seca, né, a um determinado volume de água, vai até 14, 15 metros, até 18 metros, o rio se eleva na época das cheias. É Igarapé, Bião? Lá a gente chama de várzea, né? É diferente do Igarapé, que é conhecido pro Rio Negro, né, que é o rio que tem uma outra configuração, uma outra química, né? As águas do Rio Negro são bem diferentes das águas chamadas brancas do Rio Solimões, né, que tem muita matéria orgânica. E aí lá eles denominam várzea, e Ibamirauá, inclusive, é considerada a maior várzea do mundo, né, que mantém essa tipologia preservada ali. Mas nessas idas de censo canoa, eu aprendi a remar e fazia inclusive o censo algumas vezes sozinho. Outras vezes eu estava acompanhado de um mateiro, né, até por questões de segurança, mas a maioria das vezes eu fazia sozinho as trilhas. Ia a pé, um trecho, depois pegava a canoa, remava, fazia as observações de macacos e tal. E aí você ganha confiança, né? Você fala, não, agora eu sou ribeirinho, né? Sei remar como ninguém. E aí, nas folgas, eu gostava de pegar o barco e sair fora, explorando ali a região. A gente estava a 1h30 de voadeira de Tefé, mais meia hora, 40 minutos de voadeira para dentro do Lago Mamirauá. Ou seja, a gente estava pelo menos a 2h30 da cidade mais próxima de voadeira, que é muito rápido. Eu estava literalmente no meio do nada lá dentro do Lago Mamirauá, na RDS hoje Mamirauá, né? E aí você ia explorando os canais, a água estava subindo e ela te permitia entrar na floresta. Você ganhava confiança e ia, né? Opa, isso aqui tem uma abertura, deixa eu ir lá. Deixa eu ver aquela mata ali, deixa eu ver se eu vejo um bicho diferente. Numa dessas andanças à tarde que eu estava de folga, eu fui embora, achei um canal que levou para um grande lago, né? Ele saiu do chamado Paranã. Paranã é o nome que eles dão a uma conexão de um rio a outro. E aí eu peguei esse caminhozinho, remando sozinho, final de tarde, aquele dia bonito no meio da floresta amazônica, e comecei, lá o bicho tal, que legal, passarinho tal, gavião tal, e vou embora. Na hora que eu olhei para trás, eu falei, e agora? Onde que eu volto? Não achei a saída. Cara, você começa a entrar em pânico. Você fala, putz, agora ferrou, né? Porque o pessoal não sabe para que lado você tá. Naquela época, ter GPS, por exemplo, era muito difícil. Celular não existia. E mesmo hoje, em regiões, nos confins lá da Amazônia, você não tem nem sinal de celular, nem internet, nem nada, né? Não é tão simples se perder na Amazônia, mesmo nos dias atuais. Naquela época, então, era literalmente, você estava na roia. Cara, e é aquele momento que você fala assim, ou eu entro em pânico, né, e começo a chorar, desesperar, ou eu tento me acalmar ao máximo que eu posso para entender onde que eu entrei ali naquele lago. E fui batendo canoa na borda da matinha, que eu imaginava que o rio estava próximo, até que eu consegui, depois, sei lá, quase 1 hora, já assim, suando frio, né? Já tinha borrado todo, já tinha rezado uns 10 Pai Nossos, já tinha despedido de todo. Você fica naquela situação que você tá ferrado, né? E perder na Amazônia, cara, você sabe. Para te encontrar é 1 semana depois, se você não souber, né? Se você não tem essa experiência de sobrevivência na selva. Aí depois de quase 1 hora, né? Remando ali, desesperado já. Felizmente, antes da noite cair, eu consegui achar o caminho estreito por onde eu vim do Paranã. Uhum. E aí foi aquela sensação de alívio, né? Aí você pensa a remada que eu não dei, né, cara, para chegar no flutuante, né? A alegria que eu não tive para chegar lá no flutuante. Mas é aquela coisa, né? É um piscar de olhos que você não presta atenção. Isso não é incomum, né? A gente tem vários casos de pessoas que se perdem, ficam dias no mato. A gente, obviamente, particularmente na área onde a gente trabalha hoje, que é na região da Mata Atlântica, os fragmentos normalmente são muito pequenos, você tem muita gente morando no entorno também, é mais fácil você se localizar. Mas na Amazônia, cara, é um piscar de olhos para você se perder e não voltar mais, né? Uhum. E assim, foi um susto enorme. Rapidinho eu aprendi que ali não dava para você fazer esse tipo de aventura mais. É claro que eu não repeti isso mais. Mas felizmente eu voltei, né? Nunca senti
tanta alegria chegar num ambiente das pessoas. Não, eu acho que vale um adendo quando porque é uma coisa que envolve um pouco de sobrevivência, que eu já fiquei, assim, eu não fiquei perdido porque eu sabia onde eu tava, mas a gente não conseguia sair de onde a gente tava. E que muitas vezes você vai atrás de alguma coisa, você se distrai, você vai olhando pro chão, você vai... E nesse caso a gente tava intocando o mico-leão, porque o que acontece? Você pega e segue o bicho, que eles têm o hábito de dormir dentro de oco, então você tem que seguir o bicho até que ele entre no oco, né? E é um esporte de explosão, você tem que sair correndo e acompanhando, e como era o final da tarde, a gente foi fazendo isso. Quando o bicho intocou, já tava de noite. Isso foi na região de Buri, aqui interior de São Paulo, e era uma matinha na beira do rio. Só que nessa correria, né, para não perder o bicho de vista, a gente não olhou para onde estava indo. E aí quando chegou a hora de ir embora, a gente ouvia o sino da igreja, a gente sabia a direção que a cidade estava, mas toda a direção que a gente ia era água. Olha só. Aí a gente ficou assim, caramba, não é possível, o que tá acontecendo? E aí que eu percebi, cara, o maior risco quando você tá perdido é não aceitar que tá perdido. Essa é a primeira coisa, não aceitar que tá perdido. E outra é começar a agir meio no desespero. E eu comecei a perceber, eu tava com 2 mateiros, inclusive um deles é o Wilson, que eu contei a história. E eu comecei a perceber que eles não aceitavam ter se perdido. Eles não aceitavam, não, como é que eles... Não, peraí, que é por aqui, eu sei onde eu tô, eu sei a direção, não sei o quê. E aí os caras se recusavam a admitir. E começou aquela correria, literalmente correndo para um lado pro outro, todo lugar, toda direção que a gente ia era água. E você se perde cada vez mais, né? E você gasta energia à toa, né, cara? E aí eu falei, não, peraí, vamos parar aqui, vamos parar. Peraí, a gente não tá numa ilha porque a gente não atravessou a água, né? E aí eu falei, bom, provavelmente a gente está numa península. Então, se a gente for acompanhando a água o tempo todo, eventualmente a gente vai sair. Aí a gente fez isso e saiu, mas porque a gente teve que dar um stop e falar, peraí, vamos pensar o que a gente está fazendo, vamos aceitar... Raciocinar, né? Vamos aceitar que a gente não sabe como sair daqui e vamos tentar arrumar um jeito, né? Exato. Eu acho que essa hora, além dessa questão de aceitar que está perdido, é a questão do pânico mesmo, né, cara? Você entra numa vibe de pânico que ela te cega. E se você não controlar esse pânico, você realmente se ferra. Tem que ser assim, agora eu vou fazer isso. E focar naquilo. Agora eu vou fazer aquilo. Focar naquilo. Não pensar, ai meu Deus, se eu não sair daqui eu vou morrer, ninguém vai me achar. Exatamente. E também assim, eu sempre levo uma bússola comigo. E não sei se você sabe que tem a bússola divisada, ela tem um espelho, né, pra você usar. Já viu bússola com espelho? Sim. Já viu, Roger, bússola com espelho? Uai, já, acho que quase todas, né? Mas você sabe pra que serve o espelho? Sim, ué, pra você se pentear, passar batom pras meninas. Não, pra você olha o ângulozinho pra você tirar a visada e seguir naquele rumo lá, né? Pelo espelho. Isso. Não, o espelho, ele serve para você ver quem está perdido. Boa, boa, Pivé. Cara, esse negócio é muito, muito sério o que você falou, Fê. A gente, quando tá no mato, ainda mais com uma certa experiência de campo, a gente acha que é o Super-Homem e o Rambo, né? E o MacGyver, tudo junto. E aí você consegue, não preciso levar mais do que uma garrafinha de água, não preciso levar mochila de equipamentos com primeiro socorro. Não preciso de facão, não preciso de perneira. Né? Fodão. E é isso, cara, você se perde, tá perdido. Não tô perdido, eu lembro que eu passei por aqui. Primeira coisa é admitir, cara. Não, e eu convido a todos, cara, perneira, não sei o que, é muito quente, não sei o que. Eu convido a quem não gosta de usar perneira no campo a entrar no Google e procurar fotos de perna de pessoas depois de picada de cobra. Você reavalia aí. Cara, eu conheci um cara que foi picado de jararaca, velho. Eu vi, ele me mostrou a perna dele, eu falei, tá, pronto, nunca mais vou pro campo sem perneira. Qual que foi o seu maior perrengue de campo? Putz, o maior, cara, você sabe que a gente vai esquecendo, né? Porque tem uns que marcam bastante, acho que todas as histórias elas viram meio engraçadas depois, né? Tem umas que são mais perigosas, tudo. Cara, eu não sei dizer em termos do maior perrengue, mas eu tava lembrando o perrengue que eu passei, cara.
recentemente, acho que são vários, assim. O Babião estava contando da história da canoa, do barco lá na Amazônia, e eu lembrei de um aqui, também nesse nível que a gente vai totalmente despreparado pro negócio, de uma chuva que a gente tomou, cara, no Amapá, eu e o piloteiro indo para a base da Rebio Lago Piratuba, cara, 6 horas de chuva torrencial, você na voadeira, você e o cara sabe o caminho, a voadeira tá funcionando, o motor tá funcionando, tá tudo perfeito, mas você tá lá com o seu computador, com a sua câmera, né, a sua capa de chuva, cara, não vai aguentar 6 horas de chuva dentro da voadeira tomando tapa na cara de gota de chuva. E aí você chega num lugar que não tem energia elétrica, então você vai tomar banho, você está em um estado hipotérmico, vai tomar banho gelado, né? Então, assim, tem essas coisinhas. Mas eu estava tentando separar uns que envolve outras pessoas que o perrengue nem é tão grande para nós, né, mas que a gente vive junto com os outros, com os alunos, né? Vocês tiveram um perrengue com o estagiário, com o aluno, coisa assim? Ah, cara, é mais foda, porque você tá responsável, né, cara? Você tem uma responsabilidade ali. Exatamente. Então, nessa linha, cara, eu lembro de a gente estava no curso em Foz do Iguaçu, foi, acho que, se eu não me engano, em 98, o projeto era coordenado pelo Fernando Azevedo e pela Valéria Conforte, né, o Carnívoros do Iguaçu. E aí tinha o curso do Instituto Parque Nacional do Iguaçu, né, Bia? Parque Nacional do Iguaçu, e era o curso do Procarnívoros, né? A gente tinha um monte de curso. No começo foi lá, a gente esteve no Pantanal, depois na Canastra, voltou para lá, mas esse aí foi bem emblemático. Eu estava lá meio que ajudando eles no curso, e aí teve uma noite que a gente foi fazer uma focagem. A focagem a gente faz para ver os bichos que usam as estradas, as trilhas à noite, né? Parte dos descensos e tudo mais, levantamentos. E aí a gente convidou, era a atividade do curso, convidou os alunos para irem. Então a gente conseguiu um carro de uma empresa que faz passeio lá, uma que é parceiro, sempre foi parceiro, né, do parque, do projeto, e aí eles arrumaram um Jeep e acoplaram no Jeep uma carretinha lá com os banquinhos, que é o que eles fazem no passeio, para levar os alunos, né? E estão descendo a trilha tinha, se eu não me engano, ela tem em torno de uns 12 quilômetros, mais ou menos assim. Até o fim dela, a gente queria chegar no fim dela, que tinha um pier, um lugarzinho ali legal, né, que dá bem no Rio Iguaçu, que a gente conseguiria ver alguma coisa no Rio e tal. Enfim, o negócio, cara, tudo muito bem, tudo muito bom, vendo viadinho, cutia, os bichinhos na trilha, nada tão assim. Tinha naquela época, as onças usavam muito essa trilha, então nosso objetivo era ver uma jaguatirica, uma onça, alguma coisa. E aí a gente foi descendo a trilha, e muita chuva naquela época, chega num ponto que começa tava meio alagadinho, né? Sempre a questão da estrada e o alagamento, né? A estrada tinha uma poça no meio da estrada. A história começa assim, né? Tinha uma poça no meio da estrada. Lá em Minas a gente fala poça. O que eu não falei é que, assim, alguns alunos perguntaram: a gente vai descer do carro, a gente vai sair, a gente vai dar uma caminhada? Mas não, o trabalho é a gente olhar, bater a lanterna, olhar os bichos do carro, então não se preocupem. Então foi aluno de chinelos, aluno de bermuda, tava assim, momento relax, não era roupa de campo, né, levar canivete, mochila, repelente, era vamos ali e voltamos, era pertinho e tal. E aí o alagadinho foi aumentando pro alagadão, foi aumentando a água. E a gente olhava pro cara, pro piloto, né, pro motorista do carro do macuco. Ele, não, isso aqui tá só um alagadinho, daqui a pouco é só uma baixada, ali na frente já sobe e tá seco. Só que, cara, a chuva, acho que foi maior na cabeceira do rio, sei lá onde, e o alagado, ele veio do rio, então não era uma pocinha, era o rio que tava aquela boa estrada. E o cara foi indo, de repente ele foi indo e fundo, fodeu. O carro parou, bicho, no meio da poça. Era um Jeep e tal, mas, cara, o cara parou, entrou água pra todo lado.
E a água e o trenzinho atrás, que era um pouquinho mais alto, começou a alagar, entrar água, e o pessoal estava rindo, fazendo piadinha, e a gente fazendo piadinha. Olha lá, moçada, nós vamos tudo ir nadar hoje, quem veio de sunga, quem veio de biquíni. Tá? O negócio começou a ficar tenso, porque o carro não saía do lugar, a gente já estava no meio do alagado, tipo água na coxa, assim, na cintura dos mais baixinhos. Aquele silêncio, né? Falei, então, moça, nós precisamos descer e voltar. Assim. Nossa Senhora. Aí eu olhava pra cara do outro, não vou descer aqui nesse brejo, não sei o que tem embaixo dessa água. Fica aí então, né? Pois é, não tem outro jeito. E a hora que os caras os motoristas, o motorista lá, o pessoal, eles começaram a ficar meio sérios, falou, gente, a gente vai ter que voltar a pé. E tava todo mundo ali. Estavam os instrutores, nós todos estávamos ali, não tinha ninguém, o rádio não pegava, né, para comunicar. Ou seja, a gente estava ali com um grupo de umas 25, 30 pessoas que ia ter que voltar ali uns 10 quilômetros a pé para a base, de chinelo, de rasteirinha, de banho tomado, de não sei o quê, andar um trecho disso no alagado. E muita gente sem preparo, né, para andar 10 quilômetros assim, morro acima, morro abaixo, na terra, à noite, cara. Tinha pouquíssimas lanternas. E tinha as lanternas da focagem, porque a gente, de fato, falou pro pessoal, não tem nada, não precisa levar nada e tal. Então, foi tenso, assim, foi bem tenso. Muita gente ficou muito pé da vida, xingou pra cacete. E aí, para descontrair ainda no caminho, a gente combinou, falou, não, vamos quebrar o gelo, tal, vai indo na frente. Aí a gente dá uns sustos no caminho, assim e tal. Animar o clima, né? Vamos fazer todo mundo passar cagaça, lógico. Que ideia brilhante. Deu essa brilhante ideia, exatamente. Do pessoal que já tava com nervos, assim, naquela tensão, a flor da pele, aqueles barulhos na floresta escura, né? E andando pra cacete. E aí sai, pula o cara no meio do mato, sabe, cara? E aí a menina chorando, correndo. E chegamos na base, todo mundo vivo, salvo, graças a Deus, mas... E aí hoje a gente dá risada. No dia seguinte a gente dava risada e tal, mas, cara, teve bastante menina que ficou bem brava ali, das condições... E aí, acho que é uma coisa legal, né? Que a gente fala que os cursos, quando a gente vai para curso assim, não é um curso só que você aprende coisas de conservação. Você aprende várias coisas com a vida. Então, assim, mesmo se o seu instrutor falar, não leve uma lanterna, não leve... Cara, você tá no mato, põe um tênis, leva uma lanterna, uma garrafinha de água. Eu levo canivete. Canivete eu levo pra padaria, eu levo em qualquer lugar. Eu sempre ando com canivete. Você já perdeu o raio-x do aeroporto? Cara, eu já entrei dentro do avião com um canivetaço grandão, velho. Nossa. Nossa. Não, então, mas foi assim, o punho dele também era todo de metal. Ele era 100% de metal. E às vezes eu encaixo ele atrás na mochila e beleza, passei, entrei no avião. A hora que eu fui pôr a mochila em cima, assim, do bagageiro, ele tava lá, cara. Eu falei, nossa, como é que esse trem passou no X? Eu acho que por ele ser um metal grosso, né, o punho, foi como se fosse uma coisa de metal completa, assim, não percebeu que era uma lâmina, sei lá. Mas nunca perdi, cara, porque eu sempre lembro eu tenho que tirar 2 facas, uns 2 canivetes, um monte de coisa da mochila toda vez que eu vou viajar, então é difícil esquecer. Não, eu nunca perdi também, mas é porque eu não levo ele na padaria, né? Mas cara, assim, teve um outro, cara, pior, uns anos antes na canastra também, mas esse aí fica para uma outra hora, que também foi super perrengue de, assim, dos alunos terem que andar muito, mas aí não foi cagada do evento, né? Foi o ônibus que não conseguiu chegar para pegar a moçada e a gente teve que andar muito. E foi legal, assim, porque nesses momentos que você para fazer uma caminhada num momento que você nunca faria. A gente não iria pro fim da trilha do Poço Preto, cara, andar 10 quilômetros no meio da noite, né? E aí, cara, assim, relaxa e curte o passeio, porque é demais. Esse da canastra também, a gente voltou a pé, cara, uns 20 quilômetros no parque, no final do dia, curtindo a paisagem e os bichos ali, né, cara? E eu acho interessante também, que eu acho importante a gente passar por essas coisas com as pessoas, porque simplificando, reductio ad absurdum, né? Reduzir ao absurdo, mas
É nessa hora que você vê quem que é brother e quem que é filho da puta. Sempre, porque assim, sempre. cara, porque assim, é muito fácil você ser legal, gente boa no dia a dia quando tá tudo bem. E aí, quando você passa por uma situação de perrengue, é que você vê com quem que você pode contar, quem que vai atrapalhar, quem que vai chegar no seu limite e com quem que você pode contar de verdade, né? Nessa hora que você vê, cara. Sem dúvida. Eu acho assim, esse negócio de contar com os outros, né? Dependendo de quantas pessoas que você tá e quem tá com você, cada um tem um espírito diferente ali. Tem um que é o mais motivador, tem um que é o depressivo, que tudo vai acontecer de errado e você vai morrer, né? Aí vocês têm que dar uns tapas na cara às vezes. E acaba espalhando o pânico, né? O perigo é esse, né, na verdade. Porque se o cara tá nessa vibe, mas ele tá indo... O problema é ele arrasta um monte de gente junto, né? Ele cria uma atmosfera negativa e tal, e isso é muito ruim, cara. E o problema dessas coisas é quando você tá sozinho também. Porque aí, cara, é uma mistura de sentimentos e pensamentos, cara, que você não tem o cara do lado, parceirão, pra te botar pra cima, você botar ele pra cima que se ele tá mal, né? Porque sempre tem um ali no momento que vai ser, que você vai perder meio que a esperança, dar o desespero, dar o pânico, e o outro cara tá do lado te pilhando, né? Você tá sozinho, cara, você começa a entrar nessa paranoia de que, putz, tô perdido, fudeu, vou passar fome, vou morrer aqui. E é esse, cara, é você com você mesmo, né? E às vezes nem sempre você é o seu melhor amigo, né, cara? Que ninguém te cobra mais do que você mesmo, né? Não, exatamente. Não, na maioria das vezes a gente não é nem um pouco o nosso melhor amigo, né? Nessa onda de lanterna aí, eu sempre levo a lanterninha, nem que seja uma lanterna pequena e tal. Mas, gente, se você tem um espírito nerd, não brinque com a lanterna como se ela fosse um sabre de luz de Star Wars. Vou dar essa dica. Uai, cara, é o que? Tipo uma Maglite, só se for, né? Porque... Não, cara, eu sempre, cara, toda vez a gente tá voltando do campo e tal, eu pegava a lanterna e... Ficava brincando de lightsaber. E até o Wilson sempre ficava, é o Jedi, ó o Jedi. E uma vez a gente tava atravessando um lugar e tinha um cara que tinha caixa de abelha, velho, nessa região. E aí eu tava lá, os meninos vieram falar comigo, ô Jedi, né, para com essa lanterna aí que aqui tem abelha. Eu falei, mas tá de noite, cara, não dá nada. Cara, eu acabei de falar isso. Adivinha o que aconteceu? Um segundo depois, tava um monte de gente correndo. De noite, velho. Um trombando no outro, correndo de abelha, velho. Porque eu fiquei brincando de sabre de luz, né? Mas você acordou as abelhas? Eu não sei, cara. Eu fiquei fazendo barulho e agitando a lanterna e eu acho que elas vieram em cima da luz. Então, crianças, não brinquem de sabre de luz em vão. Pior que eu já fiz muito isso. Quem não? Quem não, né, cara? No meio da noite, escuridão total, você com aquela lanterna que parece um sabre de luz, pô, você se sente ainda mais com aquela neblininha, né? Que fica aquele facho certinho. Exatamente. Cara, mas eu queria falar de uma, a gente tá rindo aqui, mas esse perrengue, ele não foi muito de brincadeira não, que eu lembrei agora aqui, que foi depois do caso do ataque da onça lá em Cáceres. Não, então, eu acho que assim, esse caso, esse foi para mim um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz, né? Então, a gente recebeu um certo dia uma ligação do pessoal lá da ESEG, da Estação Ecológica de Itaiamã, no Mato Grosso, né? Que tinha tido um ataque de onça num isqueiro, que é prover isca para os pescadores, e que eles estavam apurando melhor essa história e pra gente tentar levantar informações também e tudo mais. E aí a gente começou, no mesmo momento ligaram lá da Globo de Cuiabá, falando disso também e tal. Só sei que deu uma super confusão isso, né? E realmente o cara foi morto pela onça e o corpo estava chegando lá na cidade, e aí já de forma emergencial voei para Cuiabá, cheguei lá em Cáceres, fui ver o corpo, aquele corpo todo destroçado, né, realmente, para testar o coordenador lá do IML
estava me esperando para fazer a necrópsia junto. E aí eu falei, não, primeira coisa, porque vai juntar um monte de gente no lugar do ataque, eu preciso ver o lugar do ataque. Então, fomos pro lugar do ataque, que dava, assim, de Cáceres, vai umas 4 horas de barco. Ele fica no Rio Paraguai, e aí a gente zarpou para lá. Cheguei lá, os caras deram um apoio da ESEC e tudo, e ficaram lá para resolver esses outros pepinos legais ali, as questões que estavam surgindo na cidade com relação a isso, né? Aí cheguei num lugar ali na base da ESEC e foram me buscar, os caras que tinham dado apoio lá pro pai do menino, né? O menino que tinha acho que 21, 22 anos, e aí tinha um cara que ajudou a socorrer. O pai encontrou o menino à noite, né, ele saiu para pegar a isca, quando voltou, ele bateu a lanterna e viu a onça carregando o menino. Eles voltaram lá, um monte de gente depois, e assustaram a onça, tudo, e o corpo tinha sido arrastado uns 100 metros para dentro do mato. E aí eles acharam o corpo nesse local, foram rastreando o sangue, né, o abatido, o arrastado no mato, e chegaram no corpo, recolheram o corpo e levaram para a cidade. E aí eu queria olhar então aonde foi o local do ataque, porque como eles ficavam acampados, né, durante muito tempo ali na beira do rio, a onça pegou o menino dentro da barraca e destruiu todo o acampamento. E o cara falou, nós vamos lá, a gente tirou o menino de lá, e só que deixamos tudo do jeito que tá, né? Eu falei, é isso que eu quero ver tudo do jeito que tá, antes que vai alguém lá recolher. E o cara chamou umas pessoas para ajudarem a arrumar, recolher as coisas. Só que, a hora que a gente chegou na barranca do rio e viu tudo aquilo lá virado de cabeça para baixo, o cara não quis descer. O cara não quis descer. Aí eu falei, vamos lá. Ele falou, não vou descer aí. Ontem eu passei aqui, tinha uma onça que comeu. Cara, não vou descer desse barco, nem a pau. Não vou descer. Eu falei, cara, aí eu pensei, há menos de 12 horas uma onça matou o cara. Eu tô aqui pra ver esse bicho, cara, não sei, a gente nunca tinha visto, foi o primeiro registro que a gente teve de ataque assim, a gente não sabia qual que era o motivador do bicho. Isso é um bicho maluco, né? Por que levou o bicho a atacar? Porra, e o que eu tinha na mão? Meu canivete, um facão. O cara não tinha arma, o cara não tinha nada. Eu saí com um facão e com um remo na mão, sozinho, porque o cara não quis. Cara, eu não desceria de jeito nenhum, Rogério. Eu também não desceria, eu ficava lá no barco. Rapaz, mas você precisa fazer. Olha a situação, velho. Não, o negócio chegou num ponto que, assim, o que levou? E aí é a morte de uma pessoa, você precisa saber como que você vai lidar com aquilo, o que aconteceu. Claro, e se ficasse pro segundo momento, você não ia ter rastro, você não ia ter coisa, você não ia ter... Foi uma onça, foram duas. Então, o que aconteceu? Eu precisava olhar aquilo lá, cara. Não fiz muito barulho, bati no barco, gritei, o cacete, mas... Porra, você fica com aquele cagaço. O que, pela minha experiência, não quer dizer muita coisa. Eu gritei também um monte a onça. Exatamente. Não, cara. Mas assim, ok, avisando a onça, estou aqui. E o cara, falei, cara, você fica aí olhando aí, bicho. Se eu sair correndo, você liga o barco, sei lá. Cara, eu acho que eu nunca tive tanto cagaço na minha vida para fazer um trabalho que nem foi aquele. E aí fiquei ali, olhando, coração a mil, olhando as coisas, olhando os rastros, fiz foto, não sei o quê. Cara, e foi interessante, porque a gente pegou coisas ali, nessa primeira avaliação, que levaram a gente, não uma conclusão, porque a gente nunca vai ter uma conclusão do que de fato aconteceu, mas a onça tinha marcado esse cara. Ela tinha marcado muito esse cara. Eu, por exemplo, ficava a barraca dele e a barraca do pai. A barraca do pai estava praticamente intacta, do cara estava inteirinha picotada. Aí eles tinham lá os fios de varal que eles penduravam roupa, penduravam toalha, penduravam coisa. Todas as roupas do cara estavam na mala dentro da barraca, estavam espalhadas por todo o acampamento. Ela não mexeu na barraca do pai. Ela foi no cheiro do cara, né, bicho? Que estava no varal, estava em picadinhos, cara. Tinham buracos do bicho ter mostrado. Então ela voltou lá depois que levaram o corpo e virou isso de cabeça para baixo onde tinha o cheiro do cara, entendeu? E aí... Ok, vamos ver. Aí ele falou, mas o corpo estava lá para dentro. Foi aí que eu soube que o corpo que ela tinha arrastado, tal, foi a primeira conversa que eu tive, que ela arrastou o corpo para dentro. Eu falei, mas aonde para dentro? Eu falei, não, tá lá para dentro. Eu não vou lá nem fudendo. Aí eu falei, puta, cara. Aí eu fui, cara. Falei, não.
rezei um Pai Nosso lá e cheguei aonde tinha mancha de sangue, onde tinha um monte de batida do bicho. Fiz medições, olhei, claro, em volta, né, tudo fazendo barulho e tal. Fiz medições, tirei fotos e tal, e isso foi fundamental, porque depois o pai, na entrevista com o pai, no primeiro relato, ele sempre relatou uma onça, que quando ele botou a lanterna, ele viu a onça arrastando. Depois, em todas as reportagens, todas as entrevistas, tudo que ele falou que eram 2 onças. E essa avaliação foi imprescindível para dizer que não tinham 2 onças. Pelas batidas no local onde o menino estava, o corpo foi encontrado, perto da barraca, tudo, eu medi vários rastros, tirei foto de vários rastros, e não tinha rastro de mais de uma onça. E isso muda totalmente a coisa na nossa percepção, na nossa avaliação. Porque você tem argumentos, pode ser uma fêmea com filhote, que estava defendendo o filhote, pode ser várias coisas, né, que os bichos estavam reproduzindo. Então, assim, sendo um bicho ou sendo 2 bichos, faz muita diferença na nossa avaliação. Então, foi importante de ter feito essa avaliação, assim, depois vendo a dinâmica de movimentação que a gente... A partir disso, começamos a capturar as onças na região e monitoramos elas até poucos anos atrás. Você vê a dinâmica delas, elas têm sítios muito bem definidos de descanso. E aquele bicho ali, ele marcava muito aquela prainha ali. Era muito marcado, as árvores todas arranhadas, fezes, onde os caras amarravam o barco. Então, assim, o bicho estava dando sinal que, cara, aquilo lá estava marcando que aquela área era dela. Então, assim, muito provavelmente o bicho estava por ali, cara. Certeza. Tem câmera depois do ataque, então, para identificar, para ter a identificação, porque era a nossa intenção de capturar o bicho, mas provavelmente a retaliação do abate desse bicho veio antes do que a captura, né? A gente nunca conseguiu pegar esse bicho que a gente viu nas câmeras. E aí eram 2 bichos, de fato, que usavam aquela região. 2 ou 3, não lembro. Mas era um macho. E aí, pelo tamanho, pelo rastro, pelo peso, era um macho muito grande. E outra coisa, ó, na câmera a gente registrou, eram 3. Eram 2 fêmeas e um macho. E a gente sabia, então, exatamente qual foi o animal que matou o cara. Então, assim, foi importante essa avaliação. Só que, porra, eu acho que eu nunca testei tanto as minhas pregas quanto aquele dia. Viu? Depois desse depoimento, alguém tem dúvida do Rogério ser o agente Mulder da conservação? E a gente tá falando, tá rindo não é rindo da situação, porque foi uma coisa muito séria. O caso foi sério, a situação foi séria, todo o desenrolar foi muito sério, porque aí os caras abriram temporada de caça à onça, até hoje os caras matam muita onça na região em função disso. A gente teve que fazer um super trabalho com a comunidade, porque eles ficaram apavorados, os caras dependiam os isqueiros, os pescadores dependiam do rio ali, e aí se tinha uma onça que comia gente ali, né? E aí esse caso viralizou, assim, qualquer coisa que você coloca, homem atacado por onça na internet, vai dar 500 milhões de entradas e as fotos do cara. Foi horrível, né, cara? Os caras estavam vendendo CD com foto em Cáceres, cara. Era horrível, foi horrível isso. 3 dias depois, porque eu fiquei lá uns dias, fui fazer a necrópsia, fui conversar com o pai, fui conversar com a família e tal. 3 dias depois, os caras vendendo CD com as fotos do cara morto na praça de caça, por todo canto, cara. Horrível. 3 dias, comércio mórbido do cara morto, né? A gente tentou com a Polícia Civil ir atrás, recolher, quando achava, pegava, recolhia tudo, mas, cara, assim, essa coisa do ser humano é demais, né? Muito louca. Essa morbidez é terrível, né? Feio, cara, muito feio. Mas assim, esse negócio aí, eu tive que montar um super relatório, veio um pedido da Presidência da República para soluções para isso, intervenções, porque a comunidade escreveu para a Presidência da República que precisava ter um jeito, que eles precisavam continuar as atividades econômicas deles, né, o trabalho deles e aquela onça. Então, assim, isso tomou um grande vulto, e aí a gente arrastou esse trabalho, assim, eu dormia, eu via a cara do cara, fechava o olho à noite, eu via a cara do cara, porque eu fiquei fazendo a necrópsia, cara, e depois de fazer a necrópsia, tinha que olhar ali, a gente fez fotos de cada ferida,
de cada marca, assim, isso tudo foi muito pesado para mim, assim, marcou muito a minha vida. Teve alguns casos marcaram, esse do Xingu também, ele me fez, assim, essa coisa da gente trabalhar pela conservação e a nossa espécie-alvo gerar riscos à vida humana, né, é muito difícil, cara, muito difícil você lidar com isso, né? É verdade. Tem um livro, aquele Monstros de Deus, é do David Quammen. Cara, esse livro eu acho que a gente pode recomendar ele, é um dos melhores. E ele tem uma frase, cara, que me marcou muito, assim, que ele fala, uma coisa é você morrer, outra coisa é você ser devorado. Eu fiquei bem chocado, assim. Então, cara, não chega a ser um perrengue, né, mas foi uma situação que me marcou muito em campo, que foi... Que ano que a gente fez aquela captura lá em Taamã, Rogério? Você foi pra lá, né, depois? Eu fui. Foi legal. Aquilo lá foi 2012. Então, 2012 a gente fez uma captura lá, até teve a matéria na Record. Vou colocar o link no post aí da matéria, foi muito legal. E você me levou, né, lá no local onde teve esse evento, né? A gente desceu do barco e você foi me contando e mostrando no local, né, tudo isso que você acabou de contar, cara. Nossa, eu saí de lá assim, dava uma coisa muito ruim, sabe? Mas dá mesmo, cara. Porque esses negócios de campo, assim, perrengue e tal, mas depois que você sai, você fala, nossa, que doideira, né? Nossa, que legal, né? Às vezes até igual quando eu encontrei com a onça, mas essa vez você me levou lá, me mostrou tudo que aconteceu, contou a história e tal. Aí a hora que a gente saiu, assim, eu fiquei o resto do dia, assim, meio mal, sabe? Foi muito denso. Essa história não é legal e esse perrengue não foi nos perrengues que a gente depois dá risada e fala, puta, que legal. Não, esse não, cara. Esse foi tenso. O caso foi tenso e o perrengue foi tenso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os nossos causos, os nossos perrengues. Este foi o 9º episódio do Desabraçando Árvores. Curtam lá as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem alguma coisinha lá no Twitter também. Divulguem aí entre seus amigos, divulguem aí entre seus familiares. A gente tá fazendo aí um esforço para comunicar nossos esforços, comunicar aí como que a gente faz esses projetos de conservação, trazendo pessoas, contando as nossas experiências também. Vários dos ouvintes têm enviado aí suas visões, suas experiências. Muito obrigado pela audiência, a todos vocês que tiveram paciência de ouvir até aqui. Vamos nós! Diz aí, Rogério. Então, eu acho que esse nosso episódio foi sensacional, mais uma vez. Agradecemos a paciência de vocês terem ficado com a gente aí por esse tempão todo. E se precisarem de dicas para fazer a manutenção das pregas nos perrengues de campo, pode contar com a equipe do Desabrace, que nós temos muita informação aqui de como tratar bem o seu organismo, o seu corpo no momento de estresse de campo. Temos bastante outros casos e vamos dividindo isso com todo mundo ao longo dos programas aí. Um abração, moçada. Sensacional, diz aí, Bião. Poxa, eu acho que apesar de todo o suspense, realmente foi demais gravar esse episódio, tá muito legal, nos divertimos muito e eu tenho certeza que todo mundo aí, a galera toda vai curtir e vai desdobrar aí em várias possibilidades futuras de novos episódios. Muito bom mesmo, estamos aí super ansiosos para, né, não só ter o retorno da galera, mas particularmente preparar os próximos com muito carinho e amor que a gente tem feito aí. Espero que a gente, como você lembrou bem, a gente aumente a nossa repercussão, principalmente para a sociedade que está carente aí de informações de qualidade. Contem conosco, galera. Grande beijo e abraço. Sensacional! Vai lá do Aires!